Essa live hoje vai ter o que falar, né, Fernanda? Vai, bastante. Nada do que a Fernanda para falar do relacionamento a dois, né, Fernanda? Já pensei em desistir dessa live. Pensou? Mas não desistiu. Então, Não, que aguarde o público aí para nos assistir é, hoje, essa relacionamento a dois. Essa meu coisa tão Deus, difícil. eu falei, meu Deus do céu, né? Eu ia me colocar para falar sobre relacionamento. Mas vamos lá, Olha que não precisa estar casada com um filho, sendo avó, para falar de relacionamento. com certeza. Não é verdade? É, Então, agora se apresente um pouco aí, Fernanda, para aqueles que não te conhecem, que estão assistindo aqui a live. eu queria dar primeiramente boa noite a todos que estão assistindo agora no ao vivo. Bom dia, boa tarde que assistem no gravadão, né? A frase das blogueiras eu acho sensacional. Hoje eu usei. E meu nome é Fernanda Aquino, sou psicóloga de formação. Atualmente eu vendo óculos e me relaciono com as pessoas todos os dias, não como terapeuta, mas como vendedora. Sou filha, e depois eu vou falar de quem eu sou filha, mas venho de uma família de paulistanos, sou paulistana, e estou no nosso Tocantins, que eu amo, há 16 anos. E para aqueles que não me conhecem, eu também sou psicólogo clínico e, além disso, sou também um constelador familiar. E eu estou convidando a Fernanda hoje, exatamente como aqui eu vou deixar um pouco o lado do psicólogo, aqui você um constelador, aqui sobre o tema relacionamento a dois, que possa ajudar as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora. Tá. Quando eu pensei no tema, Fernanda, como é que você pensou assim, na hora que eu te falei relacionamento a dois, Fernanda? Aí você, qual foi o impacto disso em você? Da minha vida eu não vou falar, porque eu sou escorpiana. Aí eu falei, eu não vou me expor na internet, no YouTube, de jeito nenhum. Mas aí depois eu falei, não, se isso é para ser dito, né? Se eu fui convidada, é porque o Nereu vê em mim uma alguma coisa para contribuir com as pessoas, uma visão de mundo, uma visão das relações. E aí eu fui repensando na minha história, né? Fui pensando nos meus relacionamentos, fui lendo o livro de Bert Hellinger que você sugeriu para fazendo as pontuações da live, né? E fui relaxando e fui vendo como a vida nos traz até aqui e esse sentido que a vida tem, né? A vida tem sentido porque a gente se relaciona. Sim. E a Só por gente, isso. a gente relaciona, a gente se decepciona, cai, levanta, cai, isso que foi o que é bom da vida. E não se É, fechar para o relacionamento, porque é na não, relação com o outro que a gente cresce, que a gente se desenvolve. Se não tem é, uma outra relação, é só com a gente. Cadê o nosso crescimento? Como é que a gente vai para o adulto? O não adulto, a gente vai. chega no adulto é nos relacionamentos. Dando certo e também não dando certo. Importante que a gente andou nessa história da vida, não é verdade, Fernando? É verdade, é verdade. E aí Dá eu oi estou para. falando aqui, Fernando, um tópico aqui que eu acho interessante é as relações anteriores. Como nós estamos falando que a relação tem que andar, né? Uhum. Ele se decepciona, depois a gente melhora, cai, levanta novamente e tal. E como é que a gente deve olhar para as relações anteriores? Para Aí que a eu relação falei, atual possa dar certo. eu vou primeiro dar um beijo para minha amiga Leslie, que eu estudei com ela quando eu tinha 16 anos, e ela está aqui agora, quando eu morava no Guarujá. Um beijo, amiga. Muito tempo que eu não te vejo. E, a, e agora vamos falar. Aí para a live eu fui pensando em um script, né? Assim, nessa questão, mas o que que é, né? Essa questão de relacionamento a dois, que você falou, relacionamentos anteriores. Aí, primeiro, para a gente começar a falar sobre relacionamento, sobre a vida, eu queria fazer algumas propostas de questionamentos, né? Para a gente começar para ver quem somos nós. E muitas vezes a gente vai vivendo o dia a dia e não se vê. Então, quando eu penso em um casal, eu penso que tipo de casal? O que é casal, né? Para mim, é o meu tipo de relacionamento que eu tenho
São os relacionamentos dos meus pais. Quando eu falo, é um casal, quem eu penso? Quem é o primeiro casal que vem na minha cabeça? Né? É de um homem, de uma mulher? São relacionamentos homoafetivos, são os relacionamentos desejáveis, são os relacionamentos de um homem, de uma mulher que não podem seguir, né, por uma separação, por uma tragédia, né, pelo destino. E aí, quando eu penso em mim, em um relacionamento, o que eu quero dele? Né? Quando eu estou num relacionamento, eu penso em quê? Né? O que eu quero dele? Do relacionamento, não do outro, do relacionamento. Tá claro isso para mim? Né? Porque muitas vezes você quer um relacionamento, mas você não sabe o que você quer. E aí qualquer pessoa te serve, qualquer pessoa te serve. Aí no meio do relacionamento você está emaranhado com um monte de coisa, você fala, meu, o que é isso, né? O que aconteceu aqui? Onde eu me perdi nesse meio tempo? Então eu quero um casamento, eu quero curtir uma pessoa. Tá indo ou não? Acho que deu uma parada. Tá indo, Fernanda. Vai indo, tá. tá indo, tá indo. Eu quero me vingar de alguém, né? E aí, quando eu estou num relacionamento, o que eu quero do outro? Eu quero um amor, eu quero uma união, eu quero um filho. Às vezes eu vou me relacionar com uma pessoa só por causa de um filho, né? Porque eu me sinto sozinha e quero um filho. E para onde quando eu estou no relacionamento, eu estou olhando? E aí eu queria fazer até um adendo, me expor um pouquinho, que eu falei que eu não ia me expor, mas me expor um pouquinho, de falar que antes das constelações, quando eu era mais jovem, né? Quando a gente tá no oba-oba e na parte de namorar e na parte de de conhecer as pessoas, eu nunca tive esse propósito de pensar o que eu quero dentro de uma relação, o que eu quero dentro de um relacionamento. Então, qualquer um serve. Agora, Fernanda, quando você está colocando, qualquer um serve. E para você, quando você está buscando, trazendo um pouco da sua vida, e como é, o que você busca dentro de um relacionamento? Hoje em dia eu busco me conhecer, né? Hoje em dia eu estou nesse processo de autoconhecimento e não de buscar nada e nem ninguém, porque agora nós vamos desenvolver a live para chegar no porquê não, né? Sim, Fernando. Como você vê, você expôs o que, é que eu estou buscando do relacionamento, a gente está buscando autoconhecimento. Ok. Agora, como você olha para as tuas relações anteriores? Tá. E aí vamos lá, né? Vamos lá. Um relacionamento precisa, para você estar no relacionamento, você precisa estar no adulto. Porque estar no adulto é o ponto culminante da vida. Então, é quando eu realmente consigo olhar para o outro e falar, a partir daqui a gente segue adiante, a gente segue nas relações. Enquanto você não está preparado, porque de uma certa maneira você está amarrado e vinculado aos antepassados, aos seus relacionamentos anteriores, você está olhando para outro lugar, você não segue diante dentro da o meu internet está falhando aqui. Não está falhando aí para vocês, né? Não, está ouvindo, mas dá para ouvir, Fernando. Ah, tá, não, só para tal, que eu já tal. Então, vamos lá nos relacionamentos anteriores. Quando eu me apaixono, vamos falar. Quando eu me apaixono a primeira vez, pelo meu primeiro namorado, aquele que é o amor eterno, né? Que a gente se vincula e a gente sonha e a gente faz todas as promessas e a gente quer tudo do outro, a gente tá vinculado. Não, Nereu, eu vou ler direito, porque senão vai ficar mó confusão essa live. Eu não sei falar assim, não. Todas as pessoas que nós nos Não, fique à relacionamentos. vontade. Fique à vontade. Porque senão vai ficar a maior confusão aqui Não, comigo. ok, fique à vontade.
E aí, por exemplo, então, quando eu tenho vários relacionamentos, por exemplo, eu fui uma menina que tive namorados. Até um certo momento, eu não contava, eu não dava valor a nenhum deles. E aí, o que acontecia? Todo relacionamento que a gente entra, todo relacionamento que a gente passa, é mais um. É mais um que vai ter dificuldade, é mais um que vai ter problema, é mais um que perde a força. Por quê? Porque ele não tá. Eu não tô. Eu tô criando muitas expectativas. Então, para o meu próximo relacionamento dar certo, para esse meu próximo relacionamento, quando eu vier me relacionar, eu tenho que estar em ordem com todos os outros. E aceitar os outros relacionamentos como eles foram. Uhum. Dizer Você, sim. Fernanda, você conseguiu colocar isso em prática na tua vivência, colocar as relações anteriores, respeitar e honrar tuas relações anteriores, dar um lugar para cada Não, uma delas? não, agora nas constelações sim, mas ontem meu irmão virou para mim e disse assim, que eu doida com essa live, né, estudando, aí meu irmão falou assim, coitado dos seus namorados que você maltratava, que você pisava nele, espero que nem não assista, mas que você... Aí que a gente tem que pensar que todo relacionamento, cada um tem 50% da culpa Ok. do que dá certo e do que não dá. Então, quantas vezes as mulheres, principalmente no nosso mundo de hoje, né, se culpam pelo relacionamento não dar certo, por estarem solteiras, eu deveria ter me esforçado mais para estar melhor nessa relação, né? E a gente, dentro das constelações, a gente acaba vendo que todo mundo, cada um tem 50% de responsabilidade. Eu tenho, o outro tem. Então, tá tudo certo. Agora eu vou me concentrar aqui, Nereu. Só um segundo. E se faço isso com todos os meus relacionamentos, a vida se torna mais leve e posso olhar com leveza para o meu atual relacionamento, sabendo que, apesar de sermos diferentes, um propósito existe na relação, o de estarmos juntos. Uhum. E aí, qualquer coisa que lá atrás eu tenha pensado, né, sobre se valesse a pena ou não, vale como propósito. Sim, Fernando, é porque na realidade que cada relação que a gente vai tendo vai se somando, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. E às vezes, para a gente encontrar a pessoa que talvez vai se encaixar mais, é porque passou por todas as outras anteriores. Por isso que essas relações elas precisam ser honradas e respeitadas. Quando nós não honramos as relações anteriores, nós ficamos aprisionados naqueles parceiros anteriores. E aí essa relação atual acaba não dando certo. E aí, quando a gente honra e respeita as relações anteriores, a gente se libera. E a gente se liberando, aí essa relação atual pode dar certo. Tem a probabilidade maior de dar certo. Então, aquele que está nos ouvindo aqui, que estão ainda com dificuldades sobre as suas relações anteriores, que procure, como a Fernanda disse, procure trazer a sua responsabilidade por aquilo que deu certo, também por aquilo que não deu, que deu certo e que não deu certo. Que ambos são responsáveis. E colocar aquela pessoa no coração e seguir em frente. E não ficar magoada, ressentida, odiando e que não quer ver nem a pessoa. E isso nos aprisiona. Por exemplo, a raiva, a mágoa, o ressentimento aprisiona, nos aprisiona. E o amor nos liberta. Quando a gente dá um amor e honra, então a gente passa a ter o quê? Mais respeito pelaquela Liberdade. pessoa e essa relação atual pode dar certo. Agora, quando a gente está falando das relações anteriores, nós também estamos falando também, eu queria que você falasse um pouco aquela pessoa que é a filhinha do papai e o filho da mamãe, que às vezes prejudica bastante Mas, nas relações. mas antes eu queria falar um pouco sobre a questão da gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, né? Então, ok, pode falar Que sobre isso. é,
Só para dar entrada, que eu sou filha do Roberto Luiz Iso, e minha mãe, quando casou com meu pai, casou com o nome de Thelma Valentina Aquino de Oliveira Iso, né? Então, eles se encontram num determinado momento e, pela força do destino e pela escolha deles, decidiram me ter. Bem ou mal, trancos e barrancos, estou aqui viva, né? Vivendo uma vida e tal. E aí, só isso já basta, só a vida já basta, né? Só de eu estar viva e com essa força que eles me deram, a vida já bastaria. Eles não me devem mais nada, né? Nem minha mãe, nem meu pai me devem mais nada para eu seguir adiante e fazer as minhas escolhas. Mas a gente se vincula, né? A gente se vincula ao pai, a gente se vincula à mãe, a gente se vincula às responsabilidades de colocar no lugar da mãe, porque a mãe não é tão carinhosa com o pai, ou a gente fica no lugar da nossa mãe, do nosso pai, porque o nosso pai é um estúpido, então eu vou defender minha mãe, né? Eu aguento essa onda. Então, conforme a nossa vida vai acontecendo, a gente vai se vinculando a um pai ou uma mãe, mais e menos. E aí eu queria fazer uma proposta para quem está nos assistindo, porque isso é uma live e é uma live interativa, né? Que quando eu falo de quem você é filho, né? Vem uma pessoa. E aí eu queria que as pessoas pensassem um pouco de quem eu sou filho. E aí, de quem você é filho, que vai definir um pouco o lugar que você está dentro de um relacionamento. Se é dentro de um relacionamento no papel da filhinha de papai, ou no papel do filhinho da mamãe, ou ser filhinha da mamãe, ou ser filhinha do papai, né? E como essas relações elas acontecem e como elas podem ser mais leves ou mais pesadas dentro das relações, né? Então, os filhinhos da mamãe normalmente, né? Que eu adoro. Nossa, no dia que você falou numa live, em algum curso desses que a gente fez, nossa, eu falei, gente, minha vida está explicada, né? Aquela ficha que cai e a gente fala, nossa, ganhei uma Copa do Mundo com isso. Então, os filhinhos da mamãe normalmente são aqueles meninos que tem tudo na mão, que a mãe sabe fazer o leite, é o melhor leite, é o leitinho da mamãe, a comida, a melhor comidinha da mamãe, a roupa está sempre passadinha. São filhos que a mãe cuida de tudo, né? Que ele não se preocupa com nada, então ele não sabe pagar uma conta, não sabe ir no supermercado, não sabe nada. E as filhinhas do papai são aquelas que eu coloquei assim: você já tem o seu herói sem máscara, né? Para que eu vou precisar de um outro homem? Se o meu já está aqui. Se ele vai resolver minha vida, se ele vai pagar minhas contas, se o pai vai me ensinar a pescar, vai me ensinar a cortar madeira, vai tudo. Então, para que eu preciso de um homem na minha vida, né? E aí, imagine só um casamento do filho de uma mãe com o filho de um pai. Aí eu até brinquei, que a gente estava conversando, é tiro, porrada e bomba, né? Porque a mulher o tempo inteiro vai estar cobrando esse homem, querendo que ele tome um posicionamento, mas ela sempre vai estar na frente, de uma certa maneira, resolvendo as coisas, fazendo as coisas e tal. E aí eu vi alguns comentários falando assim, que cada tempo é um tempo, cada recorte é um recorte. E aí eu trago justamente isso, né? Em nossa sociedade atual, como isso funciona, né? Qual é o papel das nossas mulheres e quais têm sido os papéis dos nossos homens? Essas mulheres que trabalham, essas mulheres que têm que dar conta porque os homens são ausentes. Então, até o próprio recorte da nossa sociedade faz com que a gente fique nessas polaridades, né? De assumir alguns papéis e dar conta dos dois âmbitos, tanto do âmbito masculino quanto do âmbito feminino.
E aí tem os filhinhos dos pais, né? Os homens que são filhos dos pais. Aí Bert Helling, no livro dele, que Para que o Amor Dê Certo, ele fala que são aqueles homens charmosos que na hora que entram, a mulherada diz uau! Que tem cara, assim, né? Mas imagine um homem que é desse jeito com uma mulher que é filha do pai. Será que dá certo, né? Uma mulher também que tem toda essa potência, dessa força, dessa perspectiva. Como seria essa relação deles dois, né? E a filhinha da mamãe seriam aquelas mulheres mais sedutoras, mais meigas, mais vulneráveis. Então, o casamento perfeito dentro de uma utopia, né? Dentro de um imaginário coletivo desenhado do conto de fadas, né? É o filhinho da mamãe, é o filhinho do papai que corta tudo, que resolve tudo, que é provedor, e a filhinha da mamãe que é mulher, que ela é sensível, que ela está vulnerável, mas funciona na nossa sociedade? Fernando, olha, quando você coloca isso, o filhinho da mamãe, a filhinha do papai, o filho do pai e a filha da mãe. Na realidade, nós somos filhos dos dois. Quando nós temos o nosso pai e a mãe por igualdade, incondicionalmente, nós estamos no inteiro. Eu não sou o filho do pai, não sou o filho da mãe, sou filho dos dois. Então, para que um relacionamento ele possa dar certo, eu tenho que ter os dois no meu coração. Eu não sou o filhinho da mamãe, eu sou o filhinho do papai, eu sou o filhinho da mamãe. Então, os dois estão dentro de mim. Se os dois estão dentro de mim, há um equilíbrio. E aí eu vou encontrar uma pessoa que também tem os pais dentro dela. Quando nós estamos tomando partido, ficamos de um lado ou do outro, nós não estamos no nosso inteiro. E aí atrapalha as nossas relações. Porque eu estou honrando apenas um e o outro eu quero expulsar. Aquilo que eu falei anteriormente. Aquilo que eu amo, que eu coloco no coração, se eu coloco meu pai no coração e minha mãe no coração igualmente, e aí eu posso ter um relacionamento mais saudável. Agora, quando eu coloco só minha mãe e rejeito meu pai, fica me aprisionando, repetindo alguns padrões que eu detesto do meu pai ou o contrário da minha mãe, entendeu? Uhum. Então, as relações anteriores, honrar essas relações anteriores, dar um lugar para ela e ver que ela foi importante para cada um de nós, ter passado por aquela pessoa. Não temos que odiá-las, temos que amá-las do jeito que foi, da forma que foi. Honrar nosso pai e a nossa mãe, dar um lugar no nosso coração por igualdade, amá-las incondicionalmente, igualmente, né? E agora tem uma questão assim que eu acho super interessante, Fernanda, que você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu queria falar que isso é só depois de muita terapia, depois de muita constelação, muito grupo de apoio, aí você consegue se desvincular um pouco dessa polaridade, né? Porque por si só estar num relacionamento no equilíbrio é um pouco complicado. Então é trabalho, né? Isso é o que a gente idealiza. Mas o dia a dia é o trabalho mesmo, de olhar para esse pai e para essa Agora, mãe com aproveitando igualdade. isso, a gente pode falar assim, casar com a família do cônjuge, o equilíbrio dar e receber. Como é que é isso aí, da tua experiência? Não, ontem eu estava dando risada. Ontem eu até comentei que eu estava dando risada porque eu fui no parque levar o Pedro, que é meu sobrinho, e tinha uma gangorra, né? E aí, uma gangorra. O que é uma gangorra? É um pau que as crianças brincam. Aí tinha menino que subia na gangorra em pé e derrubava a gangorra. Tinha dois meninos que estavam de um lado e deixavam o outro preso em cima. E aí, uma confusão nessa. Mãe brigava para menino parar de brincar, a mãe incentivava o outro a continuar brincando do jeito que ele queria e a confusão no parque estava solto, né? E aí eu, estudando para a live, falei assim, cada família tem a sua maneira de lidar com um brinquedo. Imagine com o resto das coisas, né?
Imagine com a questão da alimentação, imagine com a questão da vestimenta, comportamentos morais, sociais, cada uma tem a sua questão. E quando uma criança criança, por que eu estou trazendo muito essa parte da criança? Porque é quando a gente se forma, é quando a gente está nos vínculos, e para a gente estar no adulto, essa criança tem que estar bem trabalhada em nós, né? Então, quantas pessoas, mesmo em relacionamentos afetivos, tem essa criança ferida e faz birra? Ah, você não vai na gangorra, aí grita, né? Adulta. Ah, eu quero, mas eu quero, né? É uma criança ferida, é uma criança que não está bem para estar ali, né? Um adulto que está com a sua criança exposta. E aí tem a questão da consciência leve e da consciência pesada, que você vai explicar melhor. Porque a gente sempre fala uma bobagem e você fala, era bobagem isso. Então depois você me corrige, tá? Que a criança com a consciência leve, ela vai reagir conforme os pais mandam. Então, o pai fala, ela obedece e ela está aceita na família. Ela não se sente vulnerabilizada, ela não se sente no risco de não pertencer mais a essa família. Então, é uma criança que tem uma consciência leve porque ela é uma criança obediente. Quando a criança, de alguma forma, se sente um pouco ameaçada e ela está dentro dessa relação do núcleo familiar do bem e do mal, né? De certo e errado, bem ou mal, não, de certo e errado, ela fica com a consciência pesada, porque ela fica, será porque eu não obedeci, eu fiz alguma coisa que eu não deveria, eu não vou pertencer mais a essa família? Né? Então, nessa formação do caráter e na maneira que a gente se olha e se vê e se identifica nesse mundo, que foram as perguntas anteriores que eu fiz no começo, que a gente se identifica nesse mundo, eu vou estar pronta para um relacionamento. Então, é quando eu vou olhar para o meu cônjuge, né, para o meu parceiro ou para a minha parceira, e vou falar assim, até aqui a minha família me trouxe, a história da minha família me trouxe. Mas a partir de agora, a gente segue com novas propostas e novas coisas que a gente sinta que é certo ou errado. Novos valores, novas condutas, novas possibilidades. Então, para estar bem no relacionamento, esse relacionamento seguir, são negociar novos valores, né? É não colocar que a minha família é melhor do que a sua. Ah, porque minha avó faz peixe com a cabeça inteira na forma. Minha avó é melhor que a sua. Olha, Fernanda, olha, muito bom, gente, muito bom o que ela falou aí agora. Ela falou da má consciência e da boa consciência. A boa consciência é aquele filho obediente, que obedece, que ela colocou aqui, que é leve. E apesar daquele que transgride, que não obedece aquilo que os seus pais. Se aquele que casa vai para essa consciência leve, ele quer seguir todos aqueles padrões da família dele. E ele não respeita os padrões da família do cônjuge. E nem está aberto para fazer novos padrões. Sim, ele quer que tudo seja do jeito dele, da família dele. Lá na casa era assim, na casa da minha mãe era assim. Então, a partir do momento que a gente deixa a nossa família de origem, teve uma pergunta aí de uma colega aí, perguntando aí, quando a gente deixa a nossa família de origem, para seguir com o parceiro. Até ali foi importante, né, Fernanda, que você falou. Agora é do nosso jeito. Não é mais do jeito da família do meu pai nem da minha mãe. Agora é do nosso jeito. Aí nós estamos na nossa autonomia, largamos a família de origem e vamos seguir a nossa vida. E aí, às vezes, vem um sentimento de culpa, quando a gente está na má consciência, na consciência pesada. Porque nós não estamos seguindo o padrão da nossa família de origem. Aí, às vezes, até a gente volta para lá, né, com a consciência pesada. Mas lembre que essa consciência pesada é que nos fortalece na relação. Essa da má consciência, essa de transgredir, agora vai ser do nosso jeito. Não do jeito da sua família, nem do jeito da minha família. E aí o casal adquire um modelo deles. E aí esse relacionamento pode dar certo. Não era isso, Fernanda? Isso. E aí foi muito importante a sua colocação em relação a isso. Porque deve então, para um relacionamento dar certo, tem que acontecer isso.
eu caso com a família do meu parceiro, no sentido do que vocês fizeram até aqui, foi o suficiente para eu me encontrar com ele e, a partir desse momento, seguir. Então, isso que a gente fala de casar com a família, né? Do parceiro. Sim. É porque quando a gente casa com a família do parceiro, a escolha, tem a escolha consciente que a gente faz, aquela que você olha para a pessoa olha e vê, gostou, alguns padrões ali que você é interessante, mas a gente tem que lembrar que tem a escolha inconsciente, que é aquilo que a família também, a minha família escolheu e a família da Fernanda escolheu. Aquele parceiro, para quê? Tem algo inconsciente que aquela união é para um benefício de algo. E a gente está atento a isso. Né? E por isso que Isso. nós devemos respeitar a família do cônjuge. Se a gente não respeita a família do cônjuge, o que é que vai acontecer? Essa relação ela vai declinar, porque a gente não respeita nem honra o passado daquela família e julgar que a minha é melhor do que a dele. Ou, Não sei se ou, ou eu pior, não. né? Que eu também posso É, colocar a minha família pior. em algum lugar que eu escutei, em algum lugar que eu escutei que falava assim: você quer saber se um homem e uma mulher amam realmente a pessoa? É se ela ama a família de origem do outro. Sim. E amar tudo que vem, né, Fernanda? É, Periquito, papagaio, tudo que veio ali antes. Dá um lugar para os, aquilo. os filhos que vieram antes, Que né, nos vieram antes, relacionamentos anteriores, porque às vezes anteriores. quantas mulheres que passam o tempo, né, assim, ou não, e casam com homens que já têm filhos e querem anular essa história, né? Olha o peso, olha a responsabilidade É, que traz ela essa. quer o marido, mas não quer o filho, os filhos do marido. Então não quer esse Rejeitam. marido, não quer esse marido, quer, idealiza, né? Idealiza o E, homem, né? Não tá no real, não tá no presente, no atual presente. E isso vai abalando a relação. São doses de veneno que você toma sem perceber. então, gente, atento. Se vocês estão numa situação dessa aí, procure fazer umas correções sobre isso. É. Amar a família do cônjuge, amar a família do outro, a família de origem do outro, assim como você ama a sua. E Mas amar geralmente, Fernanda, quando a gente ama a nossa família de origem, a gente consegue amar a família de origem do outro. Às vezes, quando a gente rejeita a família de origem do parceiro, é porque a gente não aceita a nossa família também de origem. A gente mas idealiza. nessa conversa nossa, eu fiquei pensando muito assim, que você às vezes tem uns relacionamentos que pais são abusivos, né? Que tem todo um histórico, uma carga muito pesada, né? E o outro tá olhando para você, porque às vezes ele tem uma família mais estruturada, ele tem alguma coisa que ali, de uma certa maneira, vai compensar, né? No equilíbrio, que depois a gente vai falar um pouco do dar e receber, né? Que tem que haver esse equilíbrio. Então, o respeitar a família não é conviver, né? Que às vezes a gente fala que respeitar e assentir tá convivendo, é aquele ideal, aquele imaginário do almoço de domingo, de estar todo mundo reunido, todo mundo junto. Às vezes não, às vezes eu amo teu pai pela vida que ele te deu, pela vida que tua mãe te deu, mas lá na casa dela, né? Que é uma pessoa que não é fácil de lidar. Tá, ok. E o equilíbrio dar e receber aí? Como é que é na sua visão, nos teus relacionamentos? Como é que deu isso aí? Aí é ótimo, né? É bom quando a gente é adolescente, é mimado, não é? Aí quando você vai para adulto, a troca fica mais pesada, né? Assim, você vê a responsabilidade que tem sobre o outro e as coisas não são tão mais tranquilas. Mas uma questão interessante que o livro aborda, né, e do dar e receber é assim: quem dá mais num relacionamento quando você pensa dentro da sua relação, né? Deixar o pessoal pensar um pouco nisso. Quem dá mais, né?
E dar não é só financeiramente, não é só afetivamente, num geralzão. Quem se sente mais sobrecarregado? Isso tem muito a ver com a questão que nós falamos também, que você corrigiu, que o melhor é estar com o pai e com a mãe em equilíbrio, né? Meio a meio para seguir a vida, mas se a gente está mais atrelado a um pai do que a uma mãe, já há um desequilíbrio que isso vai reverberar dentro da nossa relação desse dar e receber. Então, já é para se olhar. O equilíbrio de dar e receber é indispensável para as relações, para os relacionamentos, né, afetivos. Tem que haver uma troca para que ele seja bem sucedido. Assim, por exemplo, Nereu, um exemplo que eu gosto muito de dar e de falar é aquele caso da cidade do interior que todo mundo conhece, que a menina é tirada a menina é de uma família bem pobrezinha, sabe? Uhum. E ela é tirada pelo fazendeiro, ela é tirada de lá pelo moço da cidade que é médico, sabe? Aquela moça que era bem simplesinha e ela é salva, ela é resgatada. E aí ela vai para a cidade grande, ela vira madame, ela estuda. Ou hoje em dia com as mulheres também que casam, né? Com homens, e a mulher dá tudo, dá uma profissão para o homem. A família da mulher dá tudo para esse homem, e aí ele tem uma profissão, ele tem um carro bonito, agora ele tem terno, agora ele tem sapato bom, né? Que às vezes, eu não estou falando só financeiramente, mas estou dando esse exemplo do dinheiro que eu acho que é mais fácil de elucidar, né? Que todo mundo conhece alguém nisso. O áudio está baixo, estão falando. E aí, aí a pessoa pega o outro que recebeu demais e vai embora. Né? Porque ele recebeu tanto que ele não dá conta, e essa relação ela fica em desequilíbrio. E aí, normalmente, quem recebe mais vai embora, porque ele não tem como pagar essa conta, essa dívida. Então, as relações elas têm que estar em equilíbrio. E aí, Bert Helling ele vem dizer que, por exemplo, isso é tanto para o bom quanto para o mal. Né? Quando eu faço alguma coisa bem, o outro tem que me dar um pouco melhor para que essa relação e esse amor vão crescendo. Mas também, se um pisa na bola, você vai começar a pisar um pouco na bola com o outro, vai ser cruelzinha. E aí essa relação, quando vai conseguir mudar, né? Então, as pessoas têm que ter muito claro, quando estiverem em um relacionamento, que isso é difícil ter tão claro, é uma utopia, né? Mas que a gente está conversando aqui justamente para as pessoas refletirem sobre os seus relacionamentos, é saber pedir, né? É saber pedir, assim, o que é amor para você, né? Então, quando eu falo para você que eu preciso de amor, o que significa? O quanto que é o amor? O amor, para mim, é ir sair para jantar, um afago, né? Deitar e assistir um filme, uma comédia romântica que eu goste, você não. E aí isso, uma vez por semana, supre a minha necessidade de amor, supre a minha necessidade desse receber, porque senão a pessoa do outro lado fica louca, achando que precisa dar mais, e está fadando ao fracasso, né? As relações. Olha, Fernanda, muito bom isso aí, gente. Olha, o que a Fernanda está falando aí é o equilíbrio entre o dar e o receber. Ela está falando aí, o que ela falou, eu achei bem interessante, quando ela falou aquele que recebe mais é que sai da relação. Porque ele fica uma relação devedora, ele não tem como pagar aquela dívida. Então, a gente procurar ter uma relação, um equilíbrio, sempre dar ao outro aquilo que o outro possa retribuir, seja no afeto, seja em qualquer outro tipo de coisa. E a gente lembrar disso, que a relação para dar certo também tem que ter esse equilíbrio. E às vezes a gente enche o outro de tantas coisas que ele não possa retribuir. E aquela pessoa acaba saindo da relação.
Então, se a gente está recebendo menos ou está dando mais, então a gente procurar equilibrar isso. Nas pequenas coisas. Eu achei interessante também da Fernanda, como ela fala também no positivo, né? Se eu dou algo, eu dou um pouquinho mais. Essa relação vai crescendo. Se eu dou um presente, que seja um presente do valor X, eu dou um pouquinho mais. E essa troca vai sendo sempre para o mais, nunca para o menos. Né? Agora, se eu vou dar menos e vou dando menos também, quer dizer que essa relação tem mais a falir do que a que vai se positivando. Então, a gente tem esse cuidado de que tipo de relação que nós estamos, dando de mais ou estamos recebendo de menos? E como equilibrar isso? A gente sabe como E nós Nerê, estamos. e Nerê, uma coisa também que às vezes a gente fica um pouco assim, é que no mundo atual capitalista, né, onde tudo tem um preço, né, e assim, você estava falando dos relacionamentos anteriores, eu estava pensando em alguns relacionamentos que eu tive, que, por exemplo, às vezes não tem nada para dar financeiramente para a pessoa, né? Você não tem, você tá ali numa situação X que você, mas quem é você, né? O que que você tem para dar? É um servir, uma comida, né? É um gesto, é um ombro de escutar a pessoa, é ajudar ela a resolver as coisas que às vezes ela tem dificuldade. Então, o equilíbrio não é só nas coisas financeiras, que às vezes as Materiais. pessoas materiais, porque às vezes as pessoas podem confundir isso. Que o amor, porque tem quantas meninas bonecas que estão loucas para sair da relação porque se sentem objetos, né? Ok, gente. E outra coisa, a relação entre homem e mulher, entre relação a dois, ou de dois homens, ou de duas mulheres, é uma relação contábil, ela tem que fechar. A única relação que é devedora é a relação de pai com seus filhos. Os pais dão, os filhos recebem. Essa relação os filhos não pagam. Mas uma relação para dar certo tem que estar em equilíbrio. O dar e o receber. É contábil. Se isso não acontecer, ela vai ficar em desequilíbrio e ela pode o quê, Fernanda? Acabar. Ruim, né? Acabando. Ui. Porque é uma solução Agora, mais Fernanda, tranquila. para a gente Porque eu fechar queria. nossa live, Não, vai. rapidinho, que eu quero falar mais duas coisas. É que estava no começo e ficou para o final, que normalmente a gente coloca homens e mulheres como um sendo melhor que o outro, né? Assim, dentro, dando valores diferentes. Então, e homens e mulheres são totalmente diferentes, pessoas são totalmente diferentes, até relacionamentos que são do mesmo sexo são pessoas totalmente diferentes. Ninguém é melhor que ninguém, a relação tem que estar de igual. Os dois têm que estar entrando junto na relação e nos relacionamentos. Gente, o que a Fernanda está falando aí, é que numa relação a dois, não há superior e nem inferior. Somos iguais. Se eu me colocar como superior ou inferior, essa relação vai o quê? Vai ruir, não vai dar certo. Mas como eu coloco de igualdade, ela pode dar certo. É isso. Nem me sentir superior e nem inferior ao outro, seja em qualquer área da vida da pessoa. Agora, Fernanda, para a gente fechar aqui a live, uma relação sem casamento. Referir-se continuamente. Como é que, na sua visão disso, a tua experiência aí? Na minha experiência, eu dou risada. Enfim, eu não vou me expor, porque eu falei que eu não ia me expor, eu não vou falar sobre isso, eu prefiro. Eu tenho o direito de permanecer calado. Se fosse uma CPI, ó, caladinho. Mas é continuar na juventude, né? Sem um compromisso. É dizer para o outro que eu estou esperando alguém melhor. Quando você não casa, quando você não assume o compromisso. É fragilizar a relação, né? Então, para aqueles que não casaram, que estão juntos, o que é que tem que fazer, Fernando? Casar, né? Nem que seja um ato Casar. simbólico. Se você não Sim, um ato concorda, por simbólico. exemplo, se você não concorda, por exemplo, em cartório, em qualquer coisa, mas faça, nem que seja intimamente, um voto com o outro, né?
nesse compromisso, que a partir desse momento, daqui adiante, o meu compromisso é com você. Uhum. O que a E Fernanda esse acabou de sonho, falar, gente, que quando não há casamento, é como se o outro, você está esperando a pessoa certa. Se ela é a pessoa certa, você vai lá e casa. Se você acha que ela não é certa, vai aparecer outra pessoa melhor, eu fico esperando. Então, eu estou no eterno juventude, eu não estou no adulto. Eu caso e assumo todas as consequências desse casamento. Aí eu estou no adulto. E se tiver é que difícil. separar, separa. Esse Não é é, que o casamento tem que ser eterno, né? é, Agora tem uma frase aí do livro da sua avó, né, que você comentou, e eu gostaria que você fechasse a live com essa frase do livro da sua avó. é. Se você citar Então, o nome dela. é, eu queria agradecer primeiro a todos que estiveram aqui, que vão assistir, ao Nereu, pedir desculpa, porque eu falei que eu tinha estudado e lido, aí Nereu começou a fazer um monte de pergunta e me confundi toda, mas deu tudo certo. Mas vamos lá para onde ele falou. Minha avó, Vera Diva de Aquino, é uma mulher que vai, ano que vem, completar 80 anos e tem Alzheimer. E aí, quando o Nereu falou sobre a live, né? Eu vim para São Paulo, aqui na casa da minha mãe, estou em São Paulo, eles estão de mudança, e eu fui mexer em algumas coisas e achei um livro que ela escreveu em 2001 sobre a cidade de origem dela, que é Bernardino de Campo. Minha avó é do interior de São Paulo, nasceu em Bernardino de Campo, e ela escreveu esse livro que chama Memória dos Velhos, que é uma referência ao livro de uma psicóloga, Eclélia, que chama Lembrança dos Velhos. Hum, E aí, como a gente, dentro das constelações, a gente sempre está olhando um pouquinho para o passado, para os nossos antepassados, para desemaranhar as questões, aí eu falei, deixa eu ler um pouco sobre o que minha avó, em 2001, com 60 anos, qual era a visão de mundo que ela tinha, né? Ela, uma mulher à frente de seu tempo, assistente social, que teve duas filhas e batalhou e se divorciou e pintou o cabelo de vermelho, foi à luta. Graças a ela que eu estou aqui, graças às escolhas dela que hoje eu tenho mais liberdade, né? E tenho liberdade e amarras também, né? Mas graças a muitas escolhas que a gente segue aqui. E aí, na introdução dela, ela coloca assim, que é a frase: o leitor terá a oportunidade de mergulhar na atmosfera de um tempo que se foi, mas poderá ser experimentado por todos que são sonhadores, acreditam não ter nascido por acaso, mas frutos de uma história e consequência do entrelaçamento de experiências, conquistas e até mesmo de omissões dos seus antepassados. lindo. E aí ela Gente, aqui faz também vai, termina, Fernanda. Não, e aí ela faz essa menção, né? Que nós somos uma história não só escrita por nós somos histórias escritas todos os dias e das relações que a gente faz e os nossos futuros, né? Os nossos filhos, os nossos sobrinhos terão as histórias que nós estamos escrevendo hoje. Então, gente, eu agradeço aí a presença de todos que estão aqui, de fundo do coração. Espero que possa ter ajudado você, ter contribuído com alguma coisa em relação a vocês. Nós estamos aqui, às vezes é no domingo, às vezes é na segunda. Na próxima segunda é com a Ana Maria sobre pais e filhos, ok? Com certeza vocês vão gostar bastante, tal. Agradeço a Fernanda por ter aceito o convite para falar de relacionamento. Nada de pessoa melhor do que ela, que se relacionou bastante para falar de relacionamento. Entendeu? Então, eu quero agradecer a todos por isso. E aqui a gente Obrigada, encerra Nereu. um grande abraço a todos e a você, Fernanda. Eu espero encontrar você aqui breve, aqui em Paulo. Vamos estar juntos, já já. Tamo junto, tamo junto.